Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir dos seus passos. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu vim de uma igreja, de um núcleo, em que eu aprendi muito cedo, e quando o cristão convertido, quando novo, é como uma criança. E sempre uma criança assimila profundamente por verdade as coisas que lhe são impetradas, que lhe são preconizadas. E a grande realidade é que não é muito diferente com o novo convertido, pois aquilo que seus mestres lhe ensinam engendra em sua mente de forma tão profunda, em seu coração, em sua essência. E eu me lembro que os líderes era muito comum, por eu ser do meio neopentecostal, a determinação e o triunfalismo tão comum no meio dessas igrejas. A grande realidade é que ao conviver com esse tipo de comportamento, durante muitos anos eu tive que deparar com isso. E era bastante conflitante, porque na realidade, ao mesmo tempo em que fora me ensinado a determinar, a colocar-me como centro da questão, num triunfalismo exacerbado, eu ansiava pela soberania e pela sabedoria de Deus. Eu sei que é muito forte o que eu vou dizer. É uma analogia um tanto forte, mas há um cunho de verdade nesta minha analogia. Quando eu afirmo que assim como uma mulher anseia pelo seu amado em sua cama para que o mesmo a desnude e possa penetrar a ela, possuindo-a, assim é a minha alma ansiando pela sabedoria de Deus. E esse conflito eu sempre trazia comigo, afinal de contas, o meu coração buscava um Deus supremo. E aos poucos foram sendo desconstruído tudo aquilo que fora implementado. Porque eu não fiquei apenas no bojo dos que me ensinavam, já que os ensinamentos deles eram tão rasos, onde sempre primava pela oferta de sacrifício, e sendo esta oferta de sacrifício monetária, em questões monetárias. É o tal do tão famigerado toma lá e dá cá, fazendo de Deus um contrabandista. Lembro de certa pastora que até fazia uma diferenciação daqueles que davam mais. Ela dava a eles um envelope dourado, corouro. Eram os mais queridos, os mais fervorosos. Longe de querer julgá-la ou fazer algum juízo de valor, a questão agora não é essa. A grande realidade é que às vezes aqueles que davam uma continha um pouco menor recebiam o envelope de prata. E aqueles que davam a quantia inferior ainda, davam uma quantia de bronze. E eu ficava terrivelmente angustiado com aqueles tipos de comportamentos. E os que não davam nada, havia um painel onde destacavam os que eram os mais ativos, os contribuintes que davam mais, como a galeria dos vencedores. E como destituir disso? Foi aprendendo com pessoas idôneas, com líderes, com teólogos. Talvez um dos meus maiores erros foi não ter feito um trabalho, um seminário profundo de teologia. Mas quer saber, eu acho que não deixa de ser tão ruim assim, já que infelizmente existem seminários e existem seminários. Há seminários e seminários. Eu parti para aquilo que eles chamam de autodidaxia, de forma autodidata, procurando ler histórias, procurando ler livros, procurando pedir a Deus discernimento. É por isso que eu digo que, assim como aquela que
sonha em ver seu amado em sua câmara para desnudá-la e possuí-la, assim foi a minha alma ansiando pela graça, pela misericórdia e pelo entendimento do que aqui está. E confesso que o que eu sei é tão prosaico. Em um dos comentários da igreja que hoje eu faço parte, eu coloquei uma frase, não para chamar a atenção ou para impactar, mas é algo que fluiu naturalmente do meu coração. Ou seja, porque estava falando sobre a soberania de Deus, então eu disse que a partir do momento, no comentário eu disse, olha, a partir do momento em que eu compreendi, ainda que de forma prosaica, sobre a soberania de Deus, eu parei de esburrar o meu peito por causa dos meus sonhos frustrados. Porque de forma humanista, egocêntrica, eu queria que valesse a minha vontade, afinal de contas, não andava em pecado, vivia de forma sincera, jejuava, consagrava, e Deus tinha que corresponder à altura, era o dizimista, ofertante fiel. Não que eu seja contra o dízimo, pelo contrário. Não, a questão também não é essa. Estou dando mais que um testemunho de cunho pessoal. A grande realidade é que os meus sonhos cada vez mais se frustravam porque eu queria que fosse feita a minha vontade, segundo a vontade de Deus. Ou melhor dizendo, que a vontade de Deus estivesse de acordo com a minha vontade. E isso me fez ter tantas frustrações, tantas decepções. Também em um outro vídeo eu falei algo interessante, fazendo uma analogia sobre o filme Homens de Preto, onde aqueles homens como Tommy Lee Jones e Will Smith usavam um neuralizador. E no caso eu fiz essa analogia comparando aqueles que hoje me trazem a palavra como aqueles que fazem do seu microfone um desneopentecostalizador, ou seja, foi preciso de, através de novas palavras vindas pelo Espírito Santo, desconstruir, apagar da minha mente tanto engano. Eu me lembro que em uma outra analogia, um dia eu vendo uma criança pelejando para tentar fazer levantar o seu papagaio ou a sua pipa. Ele corria para um lado, para o outro, todo suado, ele tomou um tombo e feriu o seu joelho. A grande realidade é que não havia vento e por isso essa criança sofria para tentar empinar a sua pipa. É uma analogia porque eu era como aquela criança que queria de todas as formas empinar a minha pipa, ou seja, executar o meu trabalho, o meu ministério, mas sem o vento do Espírito Santo é impossível. Até que eu pude aos poucos, ainda que prosaico, volto a repetir, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e reconhecer a sua soberania. E hoje trago dentro da minha essência, dentro do meu ser, a consciência de que o melhor Ele já fez por mim. Como está escrito no livro de Efésios, no 1º capítulo, eu estava separado de Deus, morto em meus próprios delitos. Como querer ser triunfante, como querer exigir de Deus alguma coisa, se o melhor Ele já fez, entregando a sua vida numa cruz, pois pela graça eu fui salvo. Não veio de mim, não veio das minhas ações, mas veio de Deus. Efésios 2 fala isso, testifica isso. A grande realidade é que, como também eu sei que eu falo muito sobre essas palavras, como nós encontramos no livro que Paulo escreveu, no livro de Romanos, no capítulo 3, todo este capítulo 3 é um tapa no meu rosto, no meu orgulho, no meu ego, no meu humanismo. Não há um justo sequer. Todos pecaram porquanto destituídos da glória de Deus estão. Não há quem faça o bem. E foi compreendendo essas coisas que eu passei a buscar de Deus, esperar em Deus. E com certeza eu entendi que tudo que era necessário que se fizesse, Deus já fez quando me tirou de uma vida desgraçada, desprovida, e me deu vida eterna através do teu Espírito Santo, preconizando através do sangue de Cristo Jesus, a graça que eu nunca fiz por merecê-la, até que a sua graça chegou a mim e eu entendi, e Deus abriu o meu coração e o meu entendimento. O resto é supérfluo, já que eu sempre faço analogias,
É como se eu fosse um mendigo faminto que estivesse morto, praticamente morto. Então Deus me trouxe um banquete de vida eterna. E a grande realidade é que o que Ele tiver de me dar neste mundo é apenas sobremesa, porque Ele já fartou a minha alma. Mas continua ainda como aquela mulher que sonha em ver o seu amado desnudá-la para possuí-la por completo. Assim é a minha alma esperando que o Espírito Santo de Deus possa desnudá-la e com sabedoria derramar toda a sabedoria no mais profundo do meu âmago. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.